estejamos neste momento recebendo paz e harmonia, que jorrando do mais alto nos envolve e nos prepara para recebermos os ensinamentos da aula de hoje. Peçamos a Jesus que permaneça conosco, sustentando o nosso aprendizado e as nossas reflexões. Que assim seja, graças a Deus. Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do que é o Espiritismo. Hoje nós teremos a aula 10, o Livro dos Médiuns, obra importantíssima, elaborada por Allan Kardec para ensinar sobre a mediunidade, sobre a comunicação entre os dois planos e a responsabilidade que nós deveríamos estudar para ter uma mediunidade disciplinada, uma mediunidade responsável, uma mediunidade com Jesus. Vamos lá? O objetivo da nossa aula vai ser apresentar o Livro dos Médiuns, o segundo livro da codificação. Também mostrar a importância deste livro porque trata da parte experimental, a parte científica da doutrina. Também conscientizar da necessidade de estudo constante e disciplinado por uma mediunidade com muita responsabilidade, uma mediunidade com Jesus. Kardec vai nos mostrar, primeiramente, na elaboração do Livro dos Espíritos, como se dá esta comunicação, como veio esta informação para a humanidade e dentro do Livro dos Espíritos vai mostrar para nós a existência dos outros 4 livros. Em especial, o segundo livro, que é o Livro dos Médiuns. Sabemos, e já tivemos em outra aula, falando sobre o surgimento do Espiritismo, como era, naquele momento, o trato com a mediunidade, o trato com a espiritualidade, com as manifestações. As pessoas tratavam tudo com frivolidade. Muitas pessoas se deixaram levar por ensinamentos enganosos em relação à espiritualidade. Criaram-se teorias fantásticas em relação ao mundo espiritual. E Kardec vem mostrar para nós, num trabalho constante, num trabalho consciencioso, demonstrar para nós a necessidade de estudo, a necessidade de compreensão, a necessidade de desenvolver uma mediunidade pautada no desenvolvimento moral, buscando a compreensão e buscando uma comunicação efetivamente dentro dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. É lógico que nós estamos vivenciando uma época de as informações estão chegando, mas se elas não fossem ordenadas de forma conscienciosa, de forma metódica, nós não teríamos o resultado que temos hoje dentro da doutrina dos Espíritos. Herculano Pires, numa outra edição do Livro dos Espíritos, ele vai classificar dentro do Livro dos Espíritos, que é constituído por 4 livros, vai nos dizer que o Livro dos Médiuns está no livro 2º, capítulo 6º até o final. O Livro dos Espíritos, livro 2º, vai contar ou vai explicar sobre o mundo espírita ou dos espíritos. E ele vai relacionar, então, o Livro dos Médiuns a partir da questão 223 até o final do livro. Então vamos relembrar alguns conceitos que vocês já assistiram na 8ª aula, parte A, médiuns e mediunidade. Por quê? Porque Kardec, no capítulo 1, existem espíritos, no capítulo 2, maravilhoso e o sobrenatural, no método e nos sistemas, ele vai mostrar exatamente esse dinamismo que existe entre o plano espiritual e o plano físico. Vai mostrar para nós que precisamos essencialmente acreditar na existência dos espíritos. Vai mostrar para nós
que quando estamos no mundo espiritual, não somos abstração, não somos absolutamente um ser diferenciado, como em outras crenças religiosas fizeram com que nós acreditássemos, que estaríamos aqui nesta condição de diferenciação entre algo que fosse muito mal ou algo que fosse ou estivesse numa condição angelical. Que Deus teria criado cada criatura numa condição definitiva. Também mostra para nós muitas vezes que somos seres fantasmagóricos, abstratos, que não existimos, que às vezes trata a condição de espírito como algo maravilhoso, algo que está fora da natureza. Mas para o espiritismo, nós somos individualidades, fomos criados num dado momento. Para aprendizado e evolução, nós retornamos ao plano físico. Também que nós não somos abstração quando nós estamos na condição de espíritos desencarnados. Não somos diferenciados porque todos têm a possibilidade de aprendizado, sair da ignorância do conhecimento, aprendendo e crescendo intelectualmente. E também saindo na simplicidade do sentimento e evoluindo na condição de seres amorosos. A nossa condição do outro lado da vida, no plano espiritual, é de seres incorpóreos. Nestes mesmos capítulos, Kardec vai dizer para nós que fica provada a pré-existência e a sobrevivência da alma. E que esta relação entre os dois planos, ela não está terminada, ela continua porque é possibilitada a comunicação entre os dois planos. E como se dá a comunicação entre os dois planos? Temos um responsável para estabelecer esta relação, alguém que está intermediando, porque essa é a definição de médium, intermediário, entre o plano espiritual e o plano físico. Quando nós estamos encarnados, nós temos um acréscimo à nossa realidade espiritual, que é o corpo físico, mas continuamos sendo espíritos imortais, com a experiência aqui no mundo necessária para a nossa evolução. Agora que nós relembramos estes conceitos importantíssimos para que nós tenhamos a clareza do objetivo do livro dos médiuns, então, vamos conhecer os caminhos que Kardec percorreu na elaboração do livro dos médiuns? Em 1858, ele publica o livro Instruções Práticas sobre as Manifestações Espíritas. Este livro tem o seu objetivo de indicar os meios de desenvolver a faculdade mediatriz, ou seja, a mediunidade, tanto quanto permitam as disposições de cada um, porque a mediunidade pode ter uma forma muito simples ou uma forma mais ostensiva de manifestação. Também de dirigir o seu emprego de maneira útil, desde que exista a faculdade. É médium como que essa faculdade pode ser utilizada de forma rigorosamente disciplinada e responsável. O livro nasce com esse objetivo. Ele nasce com 11 capítulos, explicando as formas com que os médiuns deveriam trabalhar de forma muito responsável. Muito estudo, compromisso e comprometimento com a espiritualidade. Depois, em 1861, no dia 15 de janeiro, ele vai publicar o Livro dos Médiuns. Nesta primeira edição, o Livro dos Médiuns, ele tem um trabalho minucioso, consciencioso na sua elaboração. O livro será acrescido de estudos que ele fez desde 1858 até a sua publicação em 1861. E em 1862 terá a sua segunda edição.
nesta segunda edição. É a definitiva, é a que temos até hoje. Kardec, então, vai dizer para nós, primeiramente, no livro dos Médiuns, Introdução, por que ele substitui o livro Manifestações pelo livro dos Médiuns. Primeiro que foi um trabalho minucioso, acrescendo informações. Imaginemos, o primeiro livro existiam 11 capítulos, este livro terá 36 capítulos. E ele espera mostrar o caráter sério do Espiritismo, que é a sua essência. O Espiritismo nasce com esse objetivo de ser sempre um ensino rigoroso, um ensino sistemático, um ensino pautado pela razão, um ensino metódico, e ele quer mostrar exatamente a essência, esta essência do Espiritismo na elaboração do livro. E vai buscar aqui afastar a ideia de frivolidade e divertimento, que era o que acontecia à época das primeiras manifestações, onde Kardec vai fazer parte dos estudos desde o começo, buscando a racionalidade, buscando a inteligência que estava por trás das manifestações. Nós sabemos que Kardec era um profundo estudioso, era um pedagogo excelente e que o trabalho não podia ser pautado simplesmente com ensinamentos rasos em relação à mediunidade, em relação à espiritualidade. E ele vai nos dizer, nos mostrar ainda na introdução os objetivos da obra, o Livro dos Médiuns. Ele vai dizer para nós que o Livro dos Médiuns é a parte experimental da doutrina. Quando falamos experimental, estamos falando em ciência, estamos falando no objeto, que existe um objeto de estudo, que existe um objeto que será experienciado, que será estudado. Quando nós falamos na ciência natural, a ciência natural tem por objeto a matéria. A ciência espiritual tem por objeto de estudo o espírito. Por isso, é impossível neste momento que a ciência natural consiga explicar a realidade espiritual. Esperamos que um dia, da mesma forma que Kardec previra, que estas duas ciências se unirão, porque uma sem a outra não é possível. Ele vai dizer que no Livro dos Médiuns, por ser a parte experimental da doutrina, contém o ensino especial dos espíritos, a teoria dos gêneros e manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade e as dificuldades e os escolhos que se podem encontrar na prática do espiritismo. Quando nós temos dúvidas, quando nós não conseguimos encontrar a forma correta para trabalhar adequadamente com a mediunidade, que será o objeto de estudo do espiritismo, né? Ele vai também dizer para nós que se engana quem acredita que o Livro dos Médiuns é uma obra que vai encontrar uma receita infalível para fazer médiuns. O objetivo do Livro dos Médiuns não é fazer médiuns, mas ensinar, orientar, demonstrar e estabelecer entre médiuns e espíritos uma relação ético-moral pautada nos ensinamentos do Cristo, onde nós precisaremos aprender a até crescer em sentimentos, porque nós nos colocaremos no lugar do outro, nós teremos uma relação com pessoas que estão separadas e não estão compreendendo esta relação. Então nós precisamos ter um compromisso sério. Esse compromisso sério se chama verdadeiramente amor pelas criaturas, tendo a responsabilidade no trato que nós teremos com a espiritualidade. Embora cada qual traga em si mesmo os germes de qualidades necessárias,
Essas qualidades se apresentam em graus diversos, porque é isso que ele vai fazer. Para o desenvolvimento da mediunidade, depende de causas estranhas à vontade do humano, mas ela ela tem a característica de fazer parte da nossa organização física. Também ele vai nos dizer que este livro vai indicar os meios de desenvolvimento da mediunidade. E como é que nós vamos conseguir compreender estes meios? Se estudarmos. Estudarmos, compreendermos, validarmos e tornar uma verdade nesta nossa relação mundo físico com o mundo espiritual, em quem a possui segundo as possibilidades de cada um e, sobretudo, orientar o seu emprego de maneira proveitosa. Por quê? Naquela época de Kardec, as pessoas utilizavam, grande parte da sociedade usava a mediunidade para divertimento, a mediunidade para o charlatanismo, a mediunidade para a enganação. Por quê? Porque não tinham responsabilidade sobre aquilo, uma responsabilidade moral sobre aquelas coisas que estavam acontecendo. E o Kardec vai trazer neste livro para a gente um capítulo especial sobre o médium, esta responsabilidade que o médium precisa ter sobre esta capacidade que ele tem de ser medianeiro entre os dois planos. E ele vai nos dizer que não tem somente este objetivo, que o livro dos médiuns também irá nos orientar, irá disciplinar, irá mostrar para nós esta relação, como precisa ser. O livro dos médiuns, ele vai nos dizer que demanda muito estudo. Aliás, todas as obras ele persiste nesta necessidade. Por quê? Quando nós não estudamos uma obra, nós vamos somente por aquilo que nós lemos em um determinado trecho, uma determinada passagem, ou então que alguém falou, nós ficamos naquele estudo raso. O que vai acontecer? Nós vamos nos direcionar por uma opinião que possivelmente não é a orientação que está dentro da doutrina espírita e no livro dos médiuns. Nós nos deixamos enganar por opiniões de comentadores que não estudaram profundamente. E aí ele, inclusive, no capítulo 3º, o método, ele vai persistir para que nós estudemos rigorosamente antes de falar alguma coisa sobre a doutrina, falar alguma coisa sobre o espiritismo. Ele vai mostrar, em relação ao estudo, ele vai dizer para nós, no capítulo 2º, o maravilhoso e o sobrenatural, item 14, 7ª proposição, que a explicação dos fatos que o espiritismo admite tem suas consequências morais e forma toda uma ciência e uma filosofia. Por isso, a necessidade de estudo sério, perseverante e aprofundado. E se alguém quiser falar sobre alguma coisa que consta da doutrina dos espíritos, que ela tenha necessidade de ter estudado profundamente, porque senão vai dizer somente esta é a minha opinião. E o espiritismo não é opinião, o espiritismo é estudo sério. O espiritismo demanda um estudo aprofundado, um conhecimento, inclusive de muitas coisas da própria ciência, ou de muitas relações com a ciência natural. E ele vai estruturar o livro de forma a uma compreensão metódica nesta relação. O livro está estruturado, primeiramente, introdução, onde ele justifica a explicação, o porquê da constituição do livro. Na primeira parte são as noções preliminares, que nós já conversamos anteriormente, quando falamos da 8ª aula, parte A, médiuns e mediunidade. São 4 capítulos, onde o primeiro capítulo é Existem Espíritos, o segundo, o maravilhoso e o sobrenatural, o terceiro, o método e o quarto, sistemas. Na segunda parte,
está dividida em 4 núcleos. No primeiro núcleo, os fenômenos e a teoria. Segundo núcleo, dos médiuns. Terceiro núcleo, o exercício da mediunidade. E no quarto núcleo, um capítulo, uma parte todinha do livro, do capítulo 24º ao 32º, onde ele vai trazer toda uma orientação para a constituição de uma casa espírita e para os dirigentes de trabalho mediúnico e dirigentes de uma instituição espírita também. Para termos uma ideia, aqui temos um gráfico onde mostra a composição total do Livro dos Médiuns. Introdução, primeira parte, 4 capítulos. Depois, esta parte vai constituir a parte teórica da mediunidade em relação aos espíritos, sistemas e o método utilizado. Depois, a segunda parte vai desde o capítulo 1º, que nós teremos sobre a ação dos espíritos sobre a matéria, nós vamos ter as manifestações inteligentes, as manifestações visuais, nós teremos bicorporeidade, transfiguração, nós teremos também a natureza das comunicações, vai dar um apanhado geral para a gente sobre toda a teoria em relação à mediunidade. No segundo núcleo, que é dos médiuns, vai trazer capítulo especial, só falando sobre os médiuns. Também todos os tipos de mediunidades, vai explicar uma por uma, para compreender como pode se manifestar em cada indivíduo de acordo com a sua possibilidade orgânica. No terceiro núcleo, que é o exercício da mediunidade, nós vamos ter formação dos médiuns, influência do meio, nós vamos ter a influência moral do médium, nós vamos ter a questão da obsessão, da mediunidade dos animais. Muito interessante, se alguém quiser saber se o seu petzinho tem mediunidade. No quarto núcleo, para os dirigentes do trabalho, nós vamos ter a possibilidade de identificar os espíritos, nós vamos ter a possibilidade de saber se e quando e a forma que nós podemos evocar um espírito. Também perguntas que nós podemos fazer para os espíritos. Perceberam? De 11 capítulos, o primeiro livro, a primeira publicação deste gênero que Allan Kardec fez, 36 capítulos o total. Na primeira parte, a teoria, e na segunda parte, das manifestações espíritas, toda a prática da mediunidade. Por isso é importante uma leitura séria. Por isso é importante o estudo. Porque senão, nós haveremos de usar ou de teorizar sobre a mediunidade coisas que realmente não faça parte do trabalho do espiritismo, de um trabalho que foi elaborado de forma muito conscienciosa por Allan Kardec. Por quê? Porque visava unificar uma forma como que se trabalhava com a espiritualidade, como é que se dava essa relação entre os dois planos. E isso é muito importante, porque quando nós temos ao conhecimento teórico um desenvolvimento prático pautado em condições bastante teóricas, assim, com bastante detalhes, nós haveremos de, na prática, buscar exercer exatamente desta forma como ele orienta, que não é dogmática, que não é uma forma de se não é um estudo para formar um médium, mas como este médium precisa ser para que tenha boas comunicações e tenha assistência dos bons espíritos. Uma mediunidade com Jesus, como falamos anteriormente. O livro dos médiuns, ele ainda tem para nós, mostrando a necessidade e responsabilidade deste estudo, então, disciplinado. Temos a mediunidade, que é a faculdade de sentir em qualquer grau a influenciação dos espíritos. Precisamos ter essa compreensão, já estudamos lá na aula 8ª, mas nós temos mediunidades
né, de efeitos, e essa compreensão Kardec vem nos trazer, de efeitos físicos e inteligentes. Dentro dos efeitos físicos, os provocados e os espontâneos, e ele vai mostrar para nós a diferenciação entre cada mediunidade, mostrando para nós que temos os fenômenos subjetivos, que é o fenômeno diretamente ligado ao sujeito, que é o ser inteligente, né, que está mediunizado, consciente e inconsciente. E aí ele vem trazer para nós psicofonia, audiência, a psicografia, o sensitivo, vem trazer todos os aspectos que mostram como ela ocorre. E em cada pessoa aqui identificar como ela deve trabalhar com essa mediunidade. Neste livro, então, ele vai dizer para nós que o objetivo é orientar aos que desejam instruírem-se pelo bom exercício da mediunidade, para que evitemos a prática da mediunidade sem o conhecimento adequado, acreditar que nós podemos fazer como fazia-se antigamente, as brincadeiras, as comunicações equivocadas e depois ter, às vezes, problemas muito sérios em relação a essa comunicação sem conhecimento. Também ele vem mostrar que não é uma obra destinada a fazer médios, que não é uma obra que encontra uma fórmula universal para se fazer médiuns também. Por quê? Porque tudo isso depende de como o médium estabelecerá a relação com os espíritos, né? E isso é muito importante, porque nós podemos nos envolver em determinadas situações, em condições que nos levam ao sofrimento, né? Por isso a necessidade de estudo constante. Reforçamos esse conceito porque a época de Kardec, a forma com que se trabalhava com a espiritualidade, não tinha esse objetivo, tinha o objetivo de divertimento. Por quê? Porque não compreendiam-se as causas das manifestações espíritas. Com o estudo constante, consciente e rigoroso do nosso mestre Lyonês, é que isso pôde ser efetivamente, ou pôde ocorrer dentro da doutrina, dentro de critérios metódicos muito rigorosos, de experimentação, para depois chegar à conclusão onde nós temos até hoje formulada a doutrina dos espíritos. Quanto ao desenvolvimento da mediunidade que ele vai falar, que nada mais é do que educá-la para um bom aproveitamento, ele alerta sobre a influência do meio, da moral do médium e do papel que se exerce sobre as comunicações. Por isso é importante, estudo, mais uma vez. E por isso que ele vai dizer lá no item 225, 2 espíritos, Erasto e Timóteo, porque quando nós pautamos a nossa mediunidade de forma educada, conscienciosa, estudada, nós nos tornamos medianeiros muito bons e importantes para a espiritualidade. Por isso, Timóteo e Erasto vêm mostrar para a gente, no próprio livro dos Médiuns, no capítulo 19, no item 225, que ele fala assim, e por isso que nos sentimos felizes ao encontrar médiuns bem apropriados, suficientemente aparelhados, munidos de elementos mentais que podem ser prontamente utilizados, bons instrumentos. E que eles preferem e ficam felizes por encontrarem médiuns que tenham se preparado adequadamente para essa mediunidade de forma mais consciente, pensando nesta responsabilidade que estabelecemos com os espíritos. Estudar, compreender, para não se envolver em situações que não sejam boas nem para a doutrina, nem para os médiuns, nem para os espíritos. Quando encontramos um médium de cérebro cheio de conhecimentos adquiridos na vida atual e o seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes,
próprios a facilitar a nossa comunicação, preferimos servir-nos dele, porque então o fenômeno da comunicação nos será muito fácil. De novo, os nossos grandes amigos Erasto e Timóteo orientando para os caminhos que nós devemos orientar o desenvolvimento da nossa mediunidade. E Kardec vai reforçar no capítulo 20, na influência moral dos médiuns, ainda a orientação dos espíritos, no item 226, que toda comunicação deve necessariamente passar pelo crivo da razão. Os espíritos vão nos dizer que a faculdade é propriamente orgânica, ou seja, não depende da moral do médium. A faculdade é de acordo com a nossa possibilidade física, mas já não acontece mesmo com o seu uso, que aí o seu uso pode ser inadequado, pode ser equivocado, que pode ser bom ou mal, segundo as qualidades do médium. E aí cabe reforçar que o médium ele precisa se reformular intimamente. Ele precisa mudar a sua forma de enxergar esta relação com os espíritos, aliás, um pouco maior, um pouco ampla, aqui mesmo na humanidade. Como é que estão os seus sentimentos? Como é que está a sua atitude em relação ao sofrimento, à dor do outro? Como é que ele compreende a dor da separação? Como é que ele enxerga estas coisas aqui no mundo? Porque a dor da separação nós sabemos quando ela chega, e se nós não tivermos alguém que possa nos orientar de uma forma mais correta, mais amorosa, mais adequada, nós podemos não auxiliar aquele que precisa e que está diante de nós, desejando uma comunicação ou um espírito desejando transmitir uma comunicação. O que a razão e o bom senso reprovam, rejeitai corajosamente. Mais vale rejeitar 10 verdades do que admitir uma única mentira, uma teoria falsa. Está no capítulo 20, Influência Moral do Médium, item 230, mensagem que foi trazida pelo espírito Erasto. E dentro do capítulo 29, questões 300 e 341 sobre as reuniões e sociedades, Kardec vai trazer para nós a necessidade para termos a assistência dos bons espíritos, para termos uma mediunidade com princípios cristãos e humanitários, nós precisamos ter alguns comportamentos necessários para que se estabeleça uma relação entre os dois planos, da mesma forma com que o Cristo nos ensinou em relação às criaturas, estabelecendo nesta relação o critério sempre do amor. Que as nossas reuniões, para serem constituídas, para que sejam constituídas de forma séria, precisam estar em perfeita comunhão de vistas e de sentimentos. Todos os médiuns que estão reunidos têm que ter o mesmo princípio, o mesmo objetivo: auxílio, amparo, acolhimento, compreensão da situação, ter a palavra fácil, a palavra dócil, saber a responsabilidade que tem nas suas mãos em relação à comunicação. De que forma que ele vai trazer, de que forma que ele vai orientar, tanto ao espírito desencarnado quanto àquele que está aqui no mundo físico, querendo saber sobre aquele ente querido que partiu, que precisa ter benevolência recíproca entre os membros, que nós precisamos ter uma comunhão de pensamentos, que nós precisamos ter a benevolência circulando no grupo que está trabalhando. Nós não podemos colocar pontos de vistas, nós não podemos ter ou acreditar que as nossas verdades devam preponderar sobre a necessidade dos demais, que nós precisamos aprender
a sermos justos, a sermos fraternos, a sermos compreensivos e tolerantes nas nossas relações. Que também nós precisamos ter ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã. Sem individualismo, sem egoísmo, sem orgulho, sem vaidade, sem acreditar que um médium seja melhor do que o outro, sem acreditar que um médium receba as melhores comunicações e que o outro recebe comunicações de forma tão singular, tão simples, e que este, porque recebe comunicações de espíritos de tal e qual envergadura, seja melhor daquele que recebeu uma comunicação simplória. Que nós precisamos nos concentrar e silenciar respeitosamente na conversação com os espíritos. Que nós não devemos nos utilizar destas comunicações simplesmente para fazer perguntas que não tenham o caráter, não tenham o fundamento de orientação e de estudo necessário para uma pessoa ou para grandes grupos. Sem a comunicação por curiosidade. Por que interpelar os espíritos somente para saber se vamos ganhar na Mega Sena, se vamos receber uma determinada promoção, o que vai acontecer conosco no futuro? Os espíritos somos nós. Da mesma forma que estamos hoje aqui ocupando um corpo, iremos para o plano espiritual. Teremos tarefas, continuaremos trabalhando e o nosso trabalho precisa ser um trabalho produtivo, um trabalho responsável para que não desocupe os espíritos do outro lado da vida das suas tarefas, também assumidas dentro do contexto universal. Também vem nos dizer que o único desejo destas reuniões devem ter o caráter de instrução e de melhoramento por meio dos ensinos dos espíritos. Todas as comunicações nós devemos tirar grande parte de orientações para nós, para a nossa vivência. As comunicações não são somente para os outros, mas primeiramente para aquele que está intermediando. Estas orientações necessárias devemos tê-las primeiramente para nós. Do aproveitamento dos conselhos e também, e principal, renúncia de qualquer sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, com o desejo único de se tornarem úteis. Por isso, Kardec elabora uma obra dentro de uma forma metódica, dentro de uma forma conscienciosa, dentro de uma forma sistematizada, mostrando para nós toda a organização, toda a forma com que nós podemos e precisamos aprender para desenvolver uma mediunidade eficaz, uma mediunidade disciplinada, uma mediunidade responsável, uma mediunidade onde os valores cristãos e humanitários estejam presentes. Nós mesmos pudemos fazer esta constatação, porque ele vai trazer na Revista Espírita em novembro de 1861, nas viagens que ele empreendeu para saber como é que estava a doutrina dos espíritos em outras cidades, em outros países, e ele teve a grata alegria de saber que a influência salutar que esta obra, O Livro dos Médiuns, exerceu sobre a direção dos estudos práticos, ou seja, ele constatou a importância que foi a elaboração de um livro metodicamente elaborado. As decepções e mistificações muito menos numerosas do que outrora, ele pôde perceber, e também porque ela ensinou os meios de frustrar as artimanhas dos espíritos enganadores. Alguém esclarecido, bem orientado, não será enganado. Por isso que ele traz essa constatação feliz, mostrando que se nós desejarmos conhecer algo sobre mediunidade, se nós desejarmos orientações bem firmes, bem seguras, para que nós tenhamos
Se não queremos ser médiuns, mas nós sabermos como se estabelece essa relação. Se nós somos médiuns, como precisa ser esta relação entre os dois planos, essa constatação foi feliz e nos mostra que estamos no caminho certo. E por isso, para que nós tenhamos uma fixação daquilo que foi falado neste vídeo, para que nós tenhamos o interesse de buscar o estudo do Livro dos Médiuns, para que nós tenhamos o esclarecimento de nossas dúvidas, a orientação boa e necessária para o desenvolvimento desta mediunidade, como deve ser pautada uma reunião espírita, ficam aqui 3 perguntas de fixação do aprendizado. Primeiramente, porque o Livro dos Médiuns constitui a parte experimental do Espiritismo, a parte científica, do que depende uma boa comunicação com os espíritos, como devemos conduzir uma reunião espírita séria. Deixamos também uma breve bibliografia para aprofundamento sobre o tema. E para finalizar, a mensagem de Kardec que está no capítulo 29, Reuniões e Sociedades, item 350. Ele vai dizer que essa é a via pela qual nos temos esforçado para levar o Espiritismo. Dentro da seriedade, dentro do estudo constante, dentro da responsabilidade, que é a bandeira que arvoramos bem alto, é a do Espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual somos felizes de ver, desde já, tantos homens se juntarem em todos os pontos da terra, porque compreendem que está nela a âncora da salvação, a salvaguarda da ordem pública, o signo de uma nova era para a nossa humanidade. Caminhemos com as orientações seguras, firmes de Allan Kardec. Allan Kardec trouxe para nós a necessidade de aprendermos a nos relacionar com a espiritualidade. Se nós tivermos uma boa vivência, uma boa relação com as criaturas neste plano, podemos estabelecer esta mesma forma com a espiritualidade, tendo a certeza que o Espiritismo vem nos trazer, primeiramente, que a nossa vida não está restrita a este mundo, que nós somos espíritos imortais, que estamos aqui neste mundo provisoriamente para aprendizados, e dentro destes aprendizados nós somos medianeiros do bem, medianeiros do amor, medianeiros do acolhimento, medianeiros da boa vontade entre as criaturas, de orientar no bem e pelo bem, seguindo os ensinamentos que nesta obra estão contidos e nos levam a ter uma mediunidade consciente, uma mediunidade amorosa, uma mediunidade dentro dos princípios cristãos. Que o Mestre Jesus nos ampare, nos guie, nos fortaleça, nos proporcione o ânimo e a coragem de empreender estudos firmes, fortes e contundentes dentro dos princípios que a doutrina dos Espíritos nos orienta, porque ela sim é o signo da nova era para a humanidade. Um grande abraço a todos.